Então, vou começar apresentando o Léo, né? Além de ser um amigo já de longa data. Vou pegar minha colinha para te apresentar direito, né? O Léo, ele é graduado em Ciências Biológicas pela UERJ, é mestre e doutor em Ciências Biológicas, desculpa, em Ciências na modalidade Biologia Celular e Molecular do Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Tem super experiência no estudo da patogênese da hanseníase e também tuberculose, e atualmente ele está trabalhando no INCA, atuando em pesquisa de desenvolvimento de protocolos de imunoterapia para leucemias. Então, tem uma bagagem aí super legal para compartilhar com a gente e com certeza vai ser uma conversa muito boa. Então, deixem as perguntas aí, pessoal, ao longo da live, que no final a gente tenta responder. Tomara que dê tempo. Então, a gente combinou, né, de primeiro, por que surgiu esse tema, né? Por que a gente decidiu conversar sobre isso? Porque saiu o Prêmio Nobel para duas mulheres pela primeira vez, né? Duas mulheres juntas. E isso chamou muita atenção, foi super estimulante, assim, ainda mais para as mulheres na ciência, né? E o próprio Léo, né, chegou para mim, poxa, vamos falar sobre isso? Por que você não fala sobre isso? Eu falei, pô, vamos tentar. E a gente conversou, e ele, como super experiente já nesse tema, né, entende muito melhor do que eu disso. Então, super confiei de conversar com o Léo sobre esse tema aí bem legal. Então, para iniciar, né, a gente conversar primeiro o que é o Prêmio Nobel, né? E eu mesma não sabia a história, né, do Prêmio Nobel, o início, o porquê do Prêmio Nobel. Foi muito interessante que para essa live eu acabei pesquisando o histórico. Então, vou iniciar falando um pouco disso, né? Que o Prêmio Nobel é uma das premiações, né, mundiais mais importantes que a gente tem. E ela premia pessoas que desenvolvem trabalhos, ações ou pesquisas que vão gerar um bem-estar para a humanidade. Então, aquela coisa, aquele trabalho que vai ter um retorno para a sociedade. Então, a premiação é basicamente premiar essas pessoas por seu trabalho, né? É muito importante. E as 5 categorias, né, que premiam oficialmente são o Nobel de Química, de Física, Fisiologia ou Medicina, de Literatura e de Paz. E a história interessante, né, de como que começou o Prêmio Nobel, né? Quem inventou, né, quem deu a ideia dessa premiação foi o químico e inventor Alfred Nobel. Ele trabalhou numa fábrica de ferramentas, explosivos que era do pai dele, e lá ele descobriu a dinamite, que na época foi, né, uma super invenção patenteada, e ele ficou muito rico com isso. Só que a gente sabe, né, um explosivo, apesar de ajudar muito, né, no dia a dia para certas coisas, também é uma coisa muito perigosa. E aí aconteceu um fato na vida dele em que o irmão dele faleceu e um jornal publicou achando que era ele e colocou na manchete assim, vou ler aqui para não falar besteira, né? Colocou: Dr. Alfred Nobel, que enriqueceu ao descobrir maneiras de matar mais pessoas de uma forma mais rápida do que jamais visto, morreu ontem. Então ele ficou muito ressentido com essa visão que as pessoas tinham dele. Poxa, eu patenteei, eu criei uma coisa e a sociedade está vendo isso como uma coisa tão feia, né, tão ruim. E aí o que ele fez? Ele fez o testamento dele, né, deixando toda a fortuna dele para essa premiação. Ele deixou 94% de toda a fortuna dele. Foi em 1895 que ele assinou esse testamento, dizendo que a fortuna dele seria para a criação desse prêmio Nobel, que ele queria que esse dinheiro fosse investido e fosse doado para as pessoas que fizessem o bem para a humanidade, né? Uma forma dele morrer com uma visão, né, um pouco mais humana da coisa. E aí ele morreu em 1896. Só que a Fundação Nobel ela só foi surgir em 1900 e a primeira edição, né, de premiação foi em 1901. Então, a partir daí, a gente tem... Eu não sei se as pessoas conheciam essa história, né? Eu achei super legal. E a partir daí, vários nomes
famosos que a gente tem hoje em dia foram premiados. Aí eu trouxe alguns aqui, né, que às vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, o Nobel de Química, em 1911, foi para Marie Curie, que ela foi, inclusive, a primeira mulher a ganhar esse prêmio, né? E foi por conta da descoberta... Desculpa, fala. Não, cara, e a Marie Curie, ela ganhou o prêmio Nobel, o terceiro, né, em 1903 também, junto com É o mesmo, não marido sabia. dela, o Pierre Curie. Inclusive, hoje seria, né, o aniversário da Marie Curie. Ó, E que ela é, coisa. Inclusive, eu tô com a ela é camisa a dela, ó. única mulher que Tô tem estampada dois aqui, prêmios homenageando. Nobel. Ela tem Sim, dois prêmios Nobel. sim. Esse de 1911 foi por conta da descoberta, isolamento e as pesquisas sobre o elemento rádio, né? Que veio o raio-x, né? O início do raio-x, foi ela que descobriu, né? Essa E só possibilidade. uma última curiosidade, Hum, foi a Marie Curie e o Pierre Curie que trouxeram esse conceito, né, de radioatividade, de sim, radioativo. Eles que sim. trouxeram esses conceitos. Bem legal. Pois é. E outro famoso, né, que já foi premiado com o Prêmio Nobel de Física em 1921 foi Albert Einstein, inclusive, com os estudos sobre o efeito fotoelétrico. A gente teve também, por exemplo, o Nobel de Fisiologia e Medicina em 1945 pela descoberta da penicilina, que foi, vou deixar bem claro, por Alexander Fleming, tá, gente? Acho que É alguns bom, aqui vão né? É entender o bom. porquê que eu estou afirmando isso, né? Por conta de uma notícia que a gente É. teve aí. Mas, enfim. E não só ele, mas também Ernest Chain e Howard Florey, os três ganharam esse Nobel pela descoberta da penicilina. A gente teve também o que eu gosto mais de falar, né? A descoberta da estrutura do DNA. Só que quem foi premiado foi o Francis Crick e o James Watson e Maurice Wilkins. Mas, na verdade, a gente sabe que a Não, Rosalind Franklin, né? A A Rosalind Rosely que... também foi premiada. Exatamente. Então, mas depois de muito tempo, né, que ela foi incluída nisso, né? Porque antes não tinham dado mérito a ela da ajuda que ela deu na descoberta da estrutura de DNA. Né? A gente tem essa Você polêmica sabe, aí. tem uma Fala? curiosidade também nessa história, desculpa te interromper, Não, pode Sabrina, falar. Você é o convidado. que, que eles estavam ali próximos, né, o Watson, Crick, a Rosalind Franklin, e eles conseguiram desvendar lá a estrutura do DNA graças aos resultados da Rosalind Franklin, que ela foi a primeira a conseguir uma fotoradiografia do DNA. Ela era Uhum. uma cientista muito criteriosa, então Sim. e muito dedicada. Só que esses dados e aí diz a história da ciência, né, que esses dados acabaram chegando na mão do Watson e Crick, mas não porque Uhum. ela deu, né, chegou de forma assim meio obscura, mas os dados delas foram fundamentais para que eles Sim. conseguissem montar a Uma, estrutura do uma DNA. polêmica muito antiga, né? Mas, Ah, hoje em dia a gente dá o mérito que ela merece. Continuando aqui, a gente tem Nobel da Paz para o Martin Luther King em 1964, né, por conta do ativismo, né, em diferentes áreas de movimentos civis e por mostrar que é possível lutar por uma causa sem violência. E a gente teve também a mais recente, em 2014, a Malala, não sei falar sobre o nome dela, não vou falar errado, e Kailash, pela luta contra a repressão de crianças e jovens pelo direito de todas as crianças à educação. Né? E ela foi a menina, a mulher mais jovem a receber esse prêmio. E agora, 2020, né, por conta do nosso motivo da conversa hoje, pela técnica de CRISP, o Nobel de Química, as duas mulheres, a francesa Emmanuelle Charpentier, não sei se eu falei certo o nome, né? E a norte-americana Jennifer Doudna. Então, vamos ótima começar. pronúncia. Não sei se eu falei certo, mas. Ah, Então, convido o Léo para a gente começar a conversar o que técnica louca é essa, né? Então, uhum. inicialmente falar assim, não foi criada
pelos pesquisadores, né, pela ciência em si. É uma técnica natural que já existe nas bactérias. Então, a gente vai Foi conversar um pouco uma da descoberta, importância, né? a gente vai comentar um pouco da importância da ciência básica, né, no avanço da ciência também. Então, Léo, todas as palavras agora suas para o que é a técnica, e aí a gente vai trocando uma ideia aqui. E o pessoal pode colocar Tá. perguntas se quiserem aqui embaixo. Tá, A gente vai... obrigado, assim, obrigado, tá? Obrigado, Sabrina, pelo convite. É ótimo falar, adoro falar de ciência, ainda mais sobre esse assunto, que é um assunto super na moda, né? Muito interessante, que é de CRISPR. E, assim, como a gente está falando de prêmio Nobel e homenagem, assim, não homenagem, né, mas reconhecimento das mulheres, a gente teve outro prêmio Nobel esse ano, em 2020, que também uma mulher foi Sim, premiada, que foi o de física, né? física, né? Exatamente, eles conseguiram desvendar a existência de um buraco negro supermaciço no centro da Via Láctea. Então, temos outra mulher laureada também no ano de 2020. Então, é um ano Sim. bem legal nesse sentido. Então a gente vai falar um pouco de CRISPR, né, Sabrina? É assim, eu não Vamos lá. sou, eu confesso, eu sou mais um curioso, digamos, do que um especialista em CRISPR, né? Na verdade, a gente tem alguns projetos lá no INCA, inclusive, que a gente pretende utilizar essa ferramenta, mas a ideia é a gente falar um pouco de uma maneira simplificada para as pessoas entenderem o que é CRISPR, né? Primeiro, eu acho que eu vou falar o que significa essa palavra, né, CRISPR, né? CRISPR, e aí eu já vou mudar, não vou nem falar o inglês para não arriscar a pronúncia, né? Mas a tradução seria repetições palindrômicas, curtas. O que seria palindrômica? A gente está falando de DNA, obviamente. Palindrômica é quando você tem uma sequência, né, que você pode ler ela de trás para frente, de frente para trás, que é a mesma coisa. Então, são repetições palindrômicas curtas, que são pequenas, agrupadas, e regularmente interespaçadas. Então, é isso que quer dizer a sigla CRISPR. Né? Basicamente, você tem uma região do DNA bacteriano, que a gente falou um pouquinho da história, onde você tem, né, essas repetições palindrômicas pequenas que estão interespaçadas, e que a gente vai falar mais à frente, que esses spacers, né, são compostos de material genético viral. Isso é muito legal, porque a primeira vez que eles observaram essas sequências foi lá no final da década de 80, de um pesquisador japonês, que ele estava sequenciando regiões relacionadas à regulação de fosfatase alcalina em E. coli. Só que naquela época a tecnologia de sequenciamento de DNA ainda era bastante arcaica. E eles acharam que tinha algum erro de sequenciamento, porque eles estavam vendo, né, pedaços do genoma da bactéria que tinha essas repetições toda hora. Mais tarde, já no início dos anos 2000, né, outros pesquisadores observaram que outras espécies de bactérias também tinham essas sequências palindrômicas de repetições interespaçadas. E aí você já tinha uma evolução tecnológica maior de sequenciamento, né, de DNA. Eles viram que esses espaçadores entre essas sequências de repetição eram sequências que você encontrava em diferentes tipos de vírus bacteriófagos. Bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. E a partir daí criou-se o conceito, né, de uma resposta imunológica primitiva, talvez, mas adaptativa das bactérias. E, assim, é fácil você imaginar que foram bilhões de anos de evolução. As bactérias estão aqui no nosso planeta há muito mais tempo do que qualquer outro organismo vivo, né, interagindo e evoluindo com os vírus. E aí, por volta do ano de 2012, a Emanuele e a Jennifer, né, vou me dar ao luxo de chamá-las pelo primeiro nome, descobriram, né,
como utilizar esse mecanismo. Então, basicamente, como é que funciona isso nas bactérias, né? As bactérias possuem um locus. O que é um locus? É uma região do gene onde você tem essas regiões, repetições interespaçadas. E logo, adjacente a essa região chamada de CRISPR, você tem sequências que codificam endonucleases chamadas de Cas. Por isso que a gente fala mais de CRISPR-Cas. Entender. Oi? Endonuclease, ela vai cortar o DNA, não é isso? Isso. Funciona como uma tesoura. Exatamente. Uma tesoura, pensar assim. Isso. E, obviamente, você tem outros tipos de Cas que têm algumas funções um pouco diferentes. A gente vai falar depois, mais para frente, mais da Cas9. Mas, basicamente, quando a bactéria é infectada por um vírus que inseriu seu material genético DNA, essas endonucleases da bactéria eram capazes de quebrar, cortar o DNA do vírus e inserir o DNA do vírus nesse locus, chamado CRISPR. Seria para lembrar, né? Lembrar dessa sequência, como se fosse uma memória imunológica, não é mesmo? Exatamente. Aí, então, a bactéria se lembra. Porque se aquele bacteriófago, aquele vírus, tenta invadir ela novamente, você tem uma Cas, uma enzima Cas, acoplada a essa sequência, que é a sequência que é pareada à sequência do DNA da bactéria. E como ela é uma endonuclease responsável por cortar como uma tesoura DNA, ela picota o DNA do vírus. E aí a Emanuele e a Jennifer viram esse mecanismo, opa, isso é interessante. Então eu consigo reconhecer DNA exógeno, que não era da bactéria, e também consigo incorporar esse DNA exógeno no genoma da célula. Será que isso acontece? Isso funciona também com células eucarióticas, né? E quando a gente fala do sistema CRISPR nas bactérias, a gente tem basicamente 3 tipos. Mas o tipo 2, que é o mais famoso, que é o sistema que a gente chama de CRISPR-Cas9, porque a endonuclease que é utilizada é a Cas9. Então, o que elas fizeram? Elas, a partir, né, da sequência que codifica Cas9, elas acoplaram um RNA, que é chamado de RNA guia. Estou falando aqui, tem alguns detalhes mais dentro desse conceito, mas é basicamente um RNA. Mas é basicamente simplificar mesmo, senão não dá tempo. É basicamente um RNA guia, né, que é capaz de reconhecer sequências de DNA. Só lembrando, né, você tem o RNA, um ácido nucleico de fita única, e você tem, então, a formação desse complexo, que a gente chama de CRISPR-Cas9. E aí elas viram que esse RNA guia era possível sintetizar de acordo com o alvo do seu interesse. Então você tinha um complexo de uma endonuclease Cas9 com um RNA guia que reconhece uma sequência, seja a sequência que você quiser. Vamos, por exemplo, eu quero que a minha Cas9, meu CRISPR-Cas9 reconheça a sequência que codifica a insulina, por exemplo. Então, você vai sintetizar um RNA guia que tenha a mesma sequência, que seja uma sequência que pareia com a sequência no genoma da insulina. Então, a Cas9 ela vai chegar lá com esse RNA guia e quando as sequências parearem no genoma, ela é uma endonuclease, o que ela vai fazer? Vai cortar, né? Isso. Muito legal. E aí, só que a gente não chegou ainda na edição, né? A gente não chegou. E aí, antes de falar de edição gênica, a gente sabe o seguinte, que agora, né, a gente tem uma ferramenta que a gente não tinha antes, porque era mais fácil você conseguir entender, por exemplo, vamos falar de uma doença genética. A gente sabe que existem algumas doenças, né, que o fator genético é fundamental para o desenvolvimento daquela doença, fibrose cística,
diabetes, etc., né? Só que, como você localiza essa sequência no DNA para interferir nessa sequência, eu não sabia, né? Com uma ferramenta para fazer isso. E o CRISPR, né, consegue, a partir de um RNA guia que reconhece sequências específicas, então você tem algo que é meticuloso, né? É uma ferramenta... Vai direto ao ponto que você conhece, que você deseja modificar, né? Você consegue fazer a edição exatamente aonde você quer, né? A ideia central é essa. É um sistema, assim, extremamente simples, né? Onde você tem uma proteína, uma nuclease e uma fita de RNA. Um RNA que vai reconhecer uma determinada região do seu genoma. E aí, como é que você edita isso, né? Por exemplo, vamos pegar uma doença aqui que eu acho que fica um pouco mais simples de entender. Né? Uma doença grave, genética grave. A gente sabe que é uma doença que você tem um gene que é fundamental para o desenvolvimento dessa. Fibrose cística, por exemplo. Vou pegar aqui na minha colinha qual é o gene. O CFTR. Né? A fibrose cística, o que acontece? As pessoas que têm uma mutação no CTFR, que é como se fosse não, né? É um transportador de sais, de íons, de sódio, se eu não me engano. Não. De cloro. Desculpa, de cloreto. Né? E aí, pessoas que têm deficiência, né, nesse transporte através da membrana plasmática de cloreto, né, vão desenvolver fibrose cística, que aí o sintoma mais característico que a gente conhece é fibrose pulmonar, mas também ataca pâncreas, entre outros órgãos, né? E antigamente, né, essas pessoas, né, na infância, não conseguiam passar a vida adulta. O tempo médio de vida dessas pessoas era de 10 a 15 anos. E é um gene que foi descoberto, associado à fibrose cística, na década de 90. E aí, hoje em dia, né, obviamente que não é uma terapia que ainda está sendo utilizada, mas existe a possibilidade de você conseguir corrigir genes defeituosos ou mutações que causam perda de função em um gene, por exemplo, como transportador, né, de cloreto na membrana plasmática em pessoas que têm fibrose cística e reparar esse erro, desde que você use, né, e aí é a segunda parte do nosso sistema, que é o DNA doador. Então, você tem que ter 3 componentes básicos no sistema CRISPR. A endonuclease, a Cas9, que é a Cas9. A área, né? Cortar. O RNA guia, que ele vai reconhecer exatamente qual é o gene que a gente quer mexer. E aí você tem 2 tipos de reparo no nosso DNA. Quando a gente, por exemplo, se a gente está exposto à radiação ou algum elemento químico, que o DNA das nossas células sofrem algum tipo de dano, a gente tem mecanismos intrínsecos das nossas células que são capazes de reparar esse DNA. E aí você tem 2 tipos, basicamente. O reparo do DNA, ou seja, quebrou o nosso DNA. A nossa célula vai lá, não, vamos consertar isso daí. Vamos grudar de volta. Se não, né? E você tem o reparo, chamado reparo não homólogo, simplificando aqui a nomenclatura, e o reparo homólogo. No não homólogo, o que acontece? Quando a gente gruda de novo esse DNA, existe a perda de alguns nucleotídeos durante esse reparo. Ou seja, então se você tem um dano em um determinado gene, quebrou, a gente consegue reparar, mas a mudança desses nucleotídeos pode causar uma mutação. Sim. E não pode significar mais a mesma informação, né? Exatamente. Então a Cas9, se você tiver só a Cas9 e o RNA guia, vai acontecer isso. Vai quebrar o DNA e os nossos mecanismos intrínsecos de reparo não homólogo vão juntar as duas
Então, você consegue utilizar essa ferramenta como uma ferramenta de nocaute específico. E muitos trabalhos, hoje em dia, têm usado isso. Quando eu quero nocautear um gene ou um grupo de genes em determinadas células, eu uso o CRISPR com esse motivo. O que é nocautear mesmo? É silenciar, né? Você parar aquela informação, certo? Isso. Não responder mais aquela informação. Nocautear um gene é quando você causa um defeito ou você retira aquela informação, retira aquele gene. E aí a gente usa muito isso, né, nos trabalhos científicos, que aí eu escutei até um pesquisador uma vez, ele comentou que a melhor forma de você entender como um gene funciona é você tirando ele do sistema, né? Então, vários trabalhos utilizam ferramentas de nocaute, né, para você tirar o gene e ver o que a falta dele faz no sistema. Mas quando você incorpora um DNA exógeno, doador, que pode ser, por exemplo, uma sequência correta lá do seu gene de interesse, que no caso do nosso exemplo é o CFTR, que é o gene relacionado à fibrose cística, o exemplo que eu dei para vocês, né? E aí, eu consigo, com essa ferramenta, né, localizar no genoma da célula o CFTR, a CRISPR localiza, abre essa fita e insere, por um mecanismo de reparo homólogo, que é o outro tipo que eu ia falar para vocês, desde que você tenha uma sequência, né, que seja a sequência ali correspondente àquela região, né, a própria célula acaba colocando essa nova informação. E aí ela você mesmo pode, por exemplo, assume que aquilo ali é dela e, opa, aconteceu alguma coisa aqui, mas ela não vê como um erro, ela mesmo já conserta, né? Uma coisa mais minuciosa. beleza. É um recorte e cola, né? Ctrl+C, não, Ctrl+X e Ctrl+V. Basicamente é isso. Mas aí, vamos falar um pouco sobre as aplicações também. Lógico que isso é revolucionário para terapias, mas tem muita questão ética, né, em cima disso. Né? Por exemplo, será que eu vou poder encomendar um bebê exatamente do jeito que eu quero um dia? Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Qual é a possibilidade disso acontecer? Existe, né? Essa possibilidade. Mas entra a questão ética da coisa, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho assim que quando a gente pensa um pouco do ponto de vista histórico, antes de entrar, eu acho que quando a gente fala um pouco de história, a gente entende muito como esses debates éticos, né? Ainda mais quando você fala de DNA, né, de código genético e tudo mais. Eu estava dando uma olhada na questão da história do DNA recombinante, para vocês terem uma ideia, né, quando começou-se a trabalhar com tecnologia de DNA recombinante. O que é isso? É quando você pega, basicamente, sim, você pega um pedaço de DNA de um organismo e coloca no outro. Pode chamar isso de transgênico? Pode, né? E aí, lá no início da década de 70, tinha um pesquisador chamado Stanley Cooley, americano, né? E ele foi o primeiro a conseguir transportar um gene de rã para uma bactéria. E ele até brincava aqui, até botei entre aspas o que ele falava. Beijei as bactérias para ver se transformavam as rãs em príncipe, né? Brincando lá com a questão da fábula né? Então, naquela época, você imagina só, né? Já tinha pouco tempo, tinha uma década, um pouco mais, que você tinha decifrado a estrutura do DNA lá com Watson e Crick. E aí, agora você já está começando a manipular o DNA, né? Vai passando os anos, a gente falou um pouco aqui da história, né, os sequenciamentos foram evoluindo, e aí para você ter uma ideia dessa história de sequenciamento, né, o genoma humano, né, o projeto Genoma Humano, que é bem famoso, né, ele, na época, ele demorou quase 10 anos para ser concluído,
E aí eu falo desde quando surgiu a iniciativa, né, até o anúncio no ano 2000. Quando foi anunciado no ano 2000, ainda não tinha nem se terminado de sequenciar todo o genoma, né? Mas acabou se fazendo anúncio e tudo mais, e foi uma revolução científica. Por quê? Porque a partir, né, do mapeamento dos genes da espécie humana, isso abria muitas possibilidades, inclusive para doenças relacionadas, né, doenças relacionadas aos genes, doenças genéticas. Poder conhecer todas as informações de um organismo humano, né? E você poder mudar, né, qualquer informação que você quiser. E aí entra a Então, questão do CRISPR, né? já naquela época você tinha um debate, né, que hoje agora, que antes não era possível, né, mas que já tinha um debate, né, de que a gente conhecendo, né, os genes e como são os genes estão associados, né, a doenças, o próximo passo seria manipular, né? E, 2000 tem o quê? 20 anos atrás, né? 20 anos atrás isso. Não é tanto tempo assim, né? As coisas na ciência acontecem de forma muito rápida, de fato, né? Mas a tecnologia de sequenciamento de DNA era muito arcaica ainda. Foram gastos 3 bilhões de dólares para sequenciar um genoma humano. Hoje em dia você tem as máquinas de sequenciamento super rápidas aí que você sequencia um Tudo mais organismo em rápido. horas. Sim. Né? Mas eu E brinquei aí, que Pode falar, pode terminar. não, e aí as implicações éticas não são de agora. E, obviamente, né? Inclusive eu estava vendo, eu lembrei que tem um filme que é mais ou menos dessa época, acho que é no final ali dos anos 90, de ficção científica, né? Eu acho que só as pessoas mais velhas que estão aí na live, como eu, talvez tenham assistido, que é chamado Gattaca, o nome desse filme. É um filme muito famoso de ficção científica, que é basicamente nisso, né? Um casal ia numa clínica, né? Porque eles queriam ter um filho, e lá eles definiam exatamente quais eram as características genéticas que eles queriam que os filhos tivessem. Né? Né? Não é mais questão de E, filme, né? Porque agora a gente sabe que pode ser possível. A gente tem a história do chinês, né? Que eu separei aqui, que em 2018 ele até virou notícia, né? Um tempo, né? Um geneticista chinês, ele criou 2 bebês modificados, né? E ele usou justamente o CRISPR para poder modificar o gene CCR5, que é usado pelo vírus HIV para atacar o sistema imunológico do ser humano. Né? Então, ele fez isso e foi totalmente criticado e os bebês nasceram e tudo, né? Eles existem, né? Pelo que eu entendi. As gêmeas foram gêmeas, nasceram no começo de novembro do mesmo ano. E aí ele foi condenado a 3 anos de prisão por essa prática que é considerada ilegal na China. Né? E é possível, né, a gente começar a pensar que... Só que é complicado pensando na nossa sociedade, porque o que eu considero como características boas no ser humano que eu vou querer escolher? A gente vai acabar aumentando a questão da desigualdade em si. Então, tem muitas questões envolvidas nisso. Né? Até queria comentar com você também as questões das limitações da utilização dessa técnica, que não é tão simples assim, né? A gente tinha que conversar um pouquinho sobre isso também. Porque parece que é tudo fácil. Você vai lá, injeta. Inclusive, tem a história do carinha, né? Do auto-intitulado biohacker, Josiah Zainer, o nome dele. Se colocarem na internet também, famoso, que é o carinha que injetava nele mesmo, não sei se ele ainda faz isso, acho que sim, para poder manipular as células musculares e ficar mais forte. Isso existe, isso é real, o cara faz isso, tem essa coragem, não sei se eu teria, mas essas histórias existem. O CRISPR se tornou uma técnica revolucionária por ser justamente fácil e praticamente qualquer um pode fazer isso em casa. Então, por isso que é preocupante. Né? Mas conta pra gente um pouco as limitações também dessa técnica, né?
Ah, não, sim. Obviamente que é uma tecnologia revolucionária, porque hoje você consegue, né, editar, você consegue. É como se você estivesse escrevendo um texto no Word. Você escreve uma palavra errada, né? Você consegue apagar e escrever certo. Assim, de fato, basicamente é isso. A gente está Mas aí falando um a pouco dos questão ética é mecanismos e tudo mais. o que considerar certo e o que considerar errado, né? Se você vai Eu tratar acho uma que assim, doença, uma terapia é uma coisa. Agora, você querer todo mundo com uma mesma. Você querer criar um ser humano com uma característica que você acha bonito, mais bonito, não sei, olhos azuis, cabelos loiros, aí você começa a mexer com uma questão, né? De convivência em sociedade, né? De desigualdades. Então, por isso que a questão ética é muito importante nisso. Que é complicado. eu queria comentar duas coisas aí. Primeiro, Hum. essa questão desse biohacker, né? Que é se eu não me engano, é o documentário da Netflix chamado Seleção Artificial, Isso. é Anote bem aí. bizarro mesmo. Muito bom Mas assistir. o argumento dele é popularização da tecnologia, mas de fato é muito barato trabalhar com CRISPR, é muito barato. Você precisa de uma proteína, um pedaço de RNA que você sintetiza em qualquer esquina, né? E DNA que você também sintetiza em qualquer esquina. Tanto que lá nos Estados Unidos eles vendem até via eBay kit para você fazer. Qualquer esquina nos Faça Estados sua, Unidos, né? Aqui não. Faça a sua edição genética em casa, entendeu? Uhum. Existe isso. Inclusive, até nesse documentário, é curioso que tem um criador, não sei se chegou a assistir, mas tem um criador de cachorros, né? E aí, Sim, do eu vi isso ponto, também. viu? Quando você manipula as raças dos cães, né? A manipulação pelo homem, né? Isso já tem cerca de Isso 40 já mil anos, existe. já que. Isso já Só que existe, você. mas ninguém discute a questão ética disso, né? Dos cães que já Assim, são cão sem focinho, com várias mutações genéticas, mas as pessoas compram esses animais. O fato que a manipulação, o controle, né, das raças pelos seres humanos, Uhum. né, porque a gente tem feito a seleção, talvez, artificial dos cães e de outros animais já por bastante tempo. Acho que dos cães, inclusive, talvez seja o que a gente tenha mais tempo mexendo na A evolução da raça. espécie deles, né? E aí você quer o cachorro do jeito que você gosta. Você quer um cachorro grande Sim. para ter sua segurança, você quer um cachorro pequeno, fofinho. Então você. Só que essas manipulações acabam que levaram muitas doenças genéticas, né? De perda de variabilidade genética dos cães, né? Quando você faz muita. Você diferencia muito para as raças. E aí um dos argumentos desse doido era que ele queria ter uma solução, através de edição gênica, né, de conseguir fazer um tratamento para as doenças genéticas de cães. E, eventualmente, ele até consegue fazer uns espermatozoides expressarem GFP usando CRISPR. Mas, enfim, eu acho que isso GFP aí, é as pessoas fluorescente, né? quiserem, as Assiste o pessoas quiserem documentário. assistir o documentário, mas Seleção Artificial no Netflix. isso. Mas é meio doido. Mas assim, em relação às limitações, né? Eu acho que primeiro o que a gente tem que entender, né? A gente tem dois tipos, basicamente dois tipos de células que a gente pode usar, né? A tecnologia CRISPR para fazer edição gênica, que a gente pode chamar de células somáticas e as células germinativas. O que são as células somáticas? São todas as células que estão no seu corpo, células do coração, células do sangue, células dos tecidos, né? Que são as células que têm um par de alelos e tudo mais. E esse tipo de célula, né? Você pode fazer uma edição, por exemplo, para fazer uma terapia gênica. Uma pessoa que tenha alguma doença genética grave, um determinado tipo de célula, você pode utilizar o CRISPR, né, nessas células somáticas como método terapêutico. O outro tipo de célula é um pouco mais complicado, que são as células germinativas. Aí depois eu vou entrar na discussão do pesquisador chinês. Mas se você faz uma edição gênica em células germinativas, quem são as células germinativas? São as células reprodutoras de espermatozoide e óvulo. Então imagina só, você fez uma edição
genética nessas células, mesmo que seja, por exemplo, para corrigir uma mutação que causa uma doença. Essa informação vai ser passada, né, para outras gerações, porque são as células germinativas. Ou seja, essa modificação genética que você está fazendo hoje nas células germinativas vai ser passada para as próximas gerações. E qual é a implicância desse tipo, né, de utilização, por exemplo, do ponto de vista de impacto evolutivo ou de impacto na hereditariedade, né, na variação genética da população da espécie. Estou falando isso de espécie humana. Né? Sim. Então, isso é algo que a gente tem que pensar. E aí outra coisa... Desculpa, até comentar que às vezes as pessoas que estão assistindo não sabem tanto dessa área, mas a própria hereditariedade é importante para a nossa sobrevivência. Então, você nascer com uma doença, naturalmente, é a questão da seleção natural, uma doença genética. Então, qualquer ser vivo passa por uma situação dessas. Então, a gente estaria mexendo com o curso natural das coisas. Então, por isso que a gente tem que analisar com cuidado. Então, a hereditariedade é importante para a nossa sobrevivência, para a gente se adaptar a ambientes novos. E isso acontece o tempo todo, naturalmente. O Arthur falou aqui, né, uma coisa que eu acho que eu escapei. Falei GFP, mas não expliquei. Né, que é a proteína fluorescente verde. Que o cara lá o doido lá do documentário fez o espermatozoide dos cachorros brilharem. Brilhando, E existe, se vocês colocarem na internet, GFP, vocês vão ver um monte de animais fluorescentes, porque dá para fazer esse E tipo ele fez isso na garagem da casa dele. A gente está lá no laboratório, cadê que o experimento não funciona? Pois é. Mas aí, Sabrina, voltando ali a nossa discussão, né? Até que ponto, né? E aí você tem eu acho que você tem dois pilares cruciais, né? Edição gênica para fins terapêuticos ou para aprimoramento ou aperfeiçoamento. Por exemplo, eu vou fazer uma edição gênica, né, que o meu filho tenha todos os genes relacionados à inteligência ou relacionados à força física. Né? Aí tem duas questões. A primeira questão obviamente, a questão ética, né? E até que ponto você mudar, né? Isso pode influenciar numa questão da variabilidade genética da nossa espécie, mas também tem uma outra questão que, claro, existem e nós conhecemos, né, características que um gene ou um par de genes orquestram, né, o fenótipo no final. Mas características como inteligência, como força física, né, entre outras... Tem muitas variáveis, né? É multifatorial, ou seja, você tem vários genes que contribuem para o desenvolvimento de certas características. E não são vários genes, a forma como esses genes interagem entre si, e também você tem os fatores ambientais, né? Como as pessoas foram criadas, né? E, por exemplo, inteligência, você está falando aqui de inteligência, né? Vamos criar um Einstein. Obviamente que devem ter variantes genéticas lá no Einstein, né? Que faziam com que ele desenvolvesse a capacidade da genialidade, né? Mas, obviamente, que os fatores ambientais, e aí a gente entra, inclusive, numa questão social, né? E uma questão psicológica envolvida, que vão ser fatores determinantes, né? A gente não pode, e ainda mais hoje em dia, né, com o avanço de um termo chamado epigenética, né? Que não é tudo determinado pelo DNA, pelos genes, né? Os fatores ambientais influenciam também nas características. E aí você tem essa nova área da biologia
ou da genética, chamado de epigenética, né? Que, de fato, mostra que não é só você ter lá informação no DNA, você tem esses fatores, né, ambientais e epigenéticos que modulam as características, se você vai desenvolver uma doença ou não, se você vai ter uma aptidão A ou B ou C ou D. Entendi. Então, muito legal, né? A gente tem 10 minutinhos para finalizar. Acho que a gente já falou tudo que era muito importante. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode mandar aí que ainda dá tempo. Mas Deixa eu só... Eu queria só comentar a questão que não ficou clara, que eu acho que eu não falei, né, do pesquisador chinês dos embriões, né? Você comentou muito bem sobre que ele fez a edição genética, né, em 2 embriões gêmeos, né? Ou seja, ele usou CRISPR para mudar o gene CCR5, que é o gene responsável, né, pela interação do HIV com a célula hospedeira. Só que essa técnica que ele utilizou tem algumas perguntas que a gente não consegue entender. Por exemplo, né, e aí você até tinha me falado, eu lembrei agora, né, não é tão fácil você editar qualquer célula, porque você tem que entregar o CRISPR para a célula de interesse. É mais fácil, por exemplo, você modificar geneticamente células do sangue. Por quê? Você pega o sangue da pessoa, coleta, vai no laboratório, modifica geneticamente usando o CRISPR, taca a CRISPR nessa célula, e depois devolve a célula modificada geneticamente. Inclusive, essa é uma base, né? E existem outras ferramentas de edição genética para imunoterapias em câncer, né? Existem tipos de imunoterapia em câncer baseadas são chamadas terapias celulares, onde você consegue, né, extrair as células imunológicas do sangue do indivíduo que está com câncer. No laboratório, você pode usar CRISPR, por exemplo, onde você coloca uma sequência de DNA que ensina essa célula a matar o tumor. E aí, eu não vou entrar aqui nos detalhes dos mecanismos imunológicos, mas você dá essa informação, olha, você vai matar o tumor. Aqui é a informação para você matar a célula tumoral. E aí você devolve isso ao paciente. Então, tem muitas terapias celulares a partir de edição genética de células imunológicas. Quando você devolve essa célula que aprendeu ou que você ensinou, vamos dizer assim, né, a atacar o câncer, né, tem sido muito promissoras, porque, de fato, né, um mecanismo, né, intrínseco, ou seja, um mecanismo que nós possuímos naturalmente, né, para combater o câncer é o nosso sistema imunológico. A gente aprende lá na escola, ou até mesmo na faculdade, que o sistema imunológico ele protege a gente de doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários, mas ele também protege a gente contra células malignas. Só que em algum momento, essas células cancerígenas ou células tumorais, né, se adaptam. Eu até escrevi, a gente tem depois eu posso até fazer um merchan, a gente tem um blog do nosso laboratório onde eu escrevi sobre isso. Faz aí, aproveita. Fala qual é o nome do blog. O blog é o do Martin Lab, né, que é o laboratório onde eu trabalho lá no INCA. E aí a gente consegue, essas células conseguem, né, e até eu discuto, talvez o ponto de vista evolutivo, né, eu até brinco no texto, né, que as células, o câncer, né, é como se fosse uma relação não harmônica, né, uma relação, não quero promíscua, não sei, entre a evolução de Darwin e hereditariedade do Mendel, né? Ou seja, você tem uma célula tumoral que ela sofre uma mutação, né? E essa mutação pode ser passada para as outras células tumorais, e aí elas conseguem fugir do sistema imunológico. Mas, enfim, voltando só para... Eu acho que a gente está acabando o tempo.
tem um comentário aqui do Vini Teles. Ele falou: é importante deixar claro os fatores externos, porque tem gente que acha que se malhar muito, o filho vai nascer forte. Pois não é bem assim, né? Muitas questões de Tá características meio genéticas nisso. lamarquista essa ideia. Esse pensamento, pois é. E a live vai ficar Isso. salva sim, gente. Depois eu vou salvar e divulgar o link. Ó, a Thalita Mas, colocou aqui mas, já o mas, link do seu laboratório. aí, voltando, o cientista chinês, quando ele editou geneticamente os embriões, Uhum. primeiro, tem algumas implicações. A gente não sabe quais são as células que, de fato, foram editadas geneticamente nesses embriões. O embrião não é uma célula germinativa, como eu tinha comentado antes, é um organismo no período Já inicial de formado, né? desenvolvimento. Uhum. Né? Então, a gente não sabe. E mesmo na célula em que houve edição gênica, né, como essa célula tem um par de alelos, lembrando, né, que nós, seres humanos, por exemplo, só temos 23 pares de cromossomos, onde nós temos a duplicação da informação, que a gente chama de genes alelos, ou seja, se você tem um gene A para a cor dos seus olhos, você recebeu um gene A do seu pai e o gene A da sua mãe. E aí você tem uma duplinha, né? E quando as células que aconteceram essa edição gênica, eu não sei se foi no alelo que você recebeu do seu pai ou da sua mãe. Então, nesse caso, você ia ter células que iam estar editadas geneticamente e células que não estariam. A gente sabe que as células, no caso do HIV, que é o que ele fez, são as células do sistema imune que são atacadas pelo vírus. Então, será que essas células, né, do sistema imunológico são as células que foram editadas? E quais as implicações de você trazer uma mutação, né, de um receptor, que é esse gene, o CCR5, que ele pode servir, facilitar a entrada do HIV, mas ele tem as funções naturais, fisiológicas do organismo que são fundamentais, são importantes. Né? Então, acho que ficou assim, ficam esses questionamentos, né? E, inclusive, é difícil a gente ainda está aprendendo um pouco como é que, de fato, essa ferramenta funciona. Mas, de fato, assim, a gente já está com um tempo quase encerrando, né? A gente já pode começar a encerrar. Para quem perdeu o início, a explicação do CRISPR, vale a pena. Depois a live vai ficar salva, vocês assistam, que ficou bem legal. Né? Agradecer o Léo novamente. E é aquilo, né? Uma técnica que, de fato, pode já está abrindo, né? Novos caminhos para a ciência, né? Para a área biológica em si. E reforçar o quanto a ciência básica é importante para esse avanço, né? Porque se não fosse lá atrás terem estudado as bactérias e descoberto esse mecanismo nas bactérias, nunca se chegaria a ter uma técnica que a gente pode mudar alguma parte do DNA de um humano. Então, é importante levar isso em consideração para qualquer coisa, qualquer área da ciência, que a ciência básica ela é importante para descobrir esse tipo de coisa, senão a gente não chega lá. Então, reforçar isso, né? Não, Sabrina, assim, é exatamente isso que você falou. E, de fato, até lembrando lá, né, que a gente falou lá no início do Alexander Fleming, né, que talvez tenha sido um pouco de acaso, de sorte, né, que a história conta, né, mas ele estava procurando, de fato, uma molécula que tivesse um efeito bactericida. Ele estava buscando isso. Inclusive, ele estava estudando a lisozima, que está presente nas secreções das mucosas, saliva, etc. E aí, quando a cultura de bactéria dele contaminou, né, ele não olhou aquilo ali, e às vezes a gente fala, pô, caramba, deu errado, não sei o quê. Ele teve, né, e aí está a genialidade de observar o fenômeno e perceber que tinha algo especial, e que foi o que a Jennifer e a Emanuele fizeram, né? E o Einstein falava um pouco disso. O Einstein comentava um pouco disso, porque o Einstein é um popstar, né, o mais brilhante cientista da história da humanidade, mas ele falava que ele estava ali, mas que ele tinha subido, né, não sei com essas palavras, no ombro de gigantes, e vieram gigantes antes dele. O conhecimento científico
foi construído e possibilitou, né, a partir de todo esse acúmulo de conhecimento, né, que essas ideias inovadoras, geniais, ocorressem. Foi o que elas, de uma forma brilhante, fizeram. Acho que é isso. E obrigado por ter me convidado e foi Obrigada a ótima você essa por ter conversa. aceito. Vou encerrar, porque senão vai cair a live e não vai do nada. Obrigado, pessoal, que assistiu a gente. Vamos tentar fazer mais lives dessa, que eu acho muito legal. E daqui a pouco a gente inventa outros temas aí pra gente conversar. Se quiserem sugestões, gente, deixa lá nos comentários sugestões do que a gente pode conversar e tudo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido. Obrigada, Léo, pela disponibilidade. Boa noite Eu que aí. agradeço. Beijo, boa noite. Boa Tchau. noite, pessoal. Tchau a Tchau. todos. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.